Olá, pessoal, boa noite. Bom, é sempre um prazer estar aqui, enfim, dando aula, apresentando, representando a Sinclair, e falando desse produto que eu amo, que eu uso muito na minha prática. Então, assim, para mim é sempre, enfim, um grande prazer, né? Poder falar do Elancê, um produto que a gente cada vez mais observa o uso crescente, os colegas acreditando e quem faz ama os resultados. Mas para nós médicos é muito importante falar um pouco sobre a ciência, né? O que tem de publicações? Isso é um tema que sempre foi muito questionado no início do Elancê no Brasil. E hoje eu vim trazer duas situações. Primeiro, conhecimento científico. Sim, nós temos uma base científica muito forte sobre esse produto e eu acho que isso traz para nós mais confiança em saber o que nós estamos usando, qual biomaterial é esse, o que realmente é o benefício real e com certeza vai surpreender a todos, porque o que eu vou mostrar hoje sobre o Lancet, os trabalhos publicados, até trabalhos recentes, a gente não vê com outros produtos. Então, vai nos ajudar muito a conhecer melhor, mais profundamente o Elancet. Então, a gente fala sempre da engenharia da policaprolactona, né? Então, assim, quando a gente conhece a ciência, a abordagem desse projeto nos traz o quê? Previsibilidade. Então, por isso da importância do conhecimento científico, principalmente para nós médicos. Esse é o primeiro trabalho que eu acho que todos já conhecem. Então, eu coloquei numa ordem cronológica. Esse trabalho foi o primeiro trabalho em 2013, quando o Elancê, logo após o início do Elancê no mundo, o Elancê ainda não tinha chegado no Brasil, foi realizado pelo Pierre Nicolau em coelhos, né? Mas era um trabalho ainda em animal, mas já mostrava a potência do produto no poder de bioestimulação, comparando o Elancê S com o Elancê M e comparando já, além das duas apresentações, também com outros produtos. E é aqui nós começamos a engatinhar, entender os passos de como que essa resposta inflamatória controlada, realizada pelo Lancet, diferente dos outros produtos. Pierre Nicolau, para quem não conhece, é um colega, ele já faleceu, mas ele foi um grande pioneiro, ele foi um expoente em falar do Elancet no mundo. Ele era um amante desse produto, eu tive o prazer de ser treinado por ele, e conhecer um pouquinho da didática, forma de aplicação e como realmente ele acreditava no Elancet. E nesse trabalho que ele fez, a gente consegue ver que as microesferas do Elancet, as características de 25 a 50 microns e a superfície lisa e redonda, com peso molecular ideal, são características fundamentais que diferenciam uma resposta inflamatória agudizada e controlada, muito imediata, ou seja, o produto ele é introduzido, essa resposta inflamatória agudizada já cronifica e aí começa uma produção de colágeno tipo 1, ao invés de uma manutenção de colágeno tipo 1 e colágeno tipo 3. Em contrapartida, ácido hialurônico, ácido polilático, hidroxiapatita de cálcio são moléculas que têm uma formação e uma característica de bioestimulação diferente, porque elas são degradadas o tempo todo de fora para dentro. O que a gente fala é como se a gente tivesse uma casca em que o recheio está sendo consumido, mas essa cápsula, esse envoltório, essa carapaça da molécula policaprolactona é mantida ao longo do tempo e, com isso, essa resposta inflamatória é cronificada e o tempo todo, do início ao fim, nós temos a estimulação de colágeno, principalmente colágeno tipo 1. O que vocês podem observar nesse desenho com 21 meses, o colágeno, o Elancet M, vocês só verem fibra vermelha, que é a representação no PSR, que é um exame específico para colágeno, avaliar fibras de colágeno, que a gente observa o quanto de colágeno tipo 1 tem e a manutenção ao longo do tempo. Enquanto os outros produtos vão sendo absorvidos, essa resposta é o tempo inteiro agudizada com produção de colágeno tipo 3, colágeno tipo 1. Eu estou alongando nesse slide só para quem não conhece essa resposta inflamatória e como ela é cronificada e como que leva a produção de colágeno com a policaprolactona, e também para quem não tem o conhecimento do Elancet, entender os próximos slides. Numa evolução científica, nós já temos também em 2020 trabalhos que estudam
e pesquiso a densidade da pele, ou seja, para ver realmente a eficácia do Elancê em relação à densidade, firmeza e elasticidade. Então, esse trabalho foi um trabalho feito em humanos. Ele avalia a densidade da pele com Dermiscan e avalia firmeza e tonicidade com MPA 580, que são formas de mensurações de qualidade da pele. E esse trabalho tem uma apresentação muito positiva em termos de melhora da qualidade da pele em todas essas três qualidades. O que vocês podem observar, e muito interessante, quando a gente olha no primeiro gráfico, o aumento da densidade, ela atinge o pico, o Elancê M, tá, gente? O Elancê com duração de 2 anos. Atinge um pico progressivo desde o terceiro mês, mas com seu auge em 12 meses. E o mais interessante é a manutenção. A gente olha esse produto com 24 meses, em torno de 56,1% de melhora da densidade da pele. Então, isso é totalmente diferente da apresentação dos outros produtos. Em contrapartida, a gente também vê uma melhora da firmeza da tonicidade e que se mantém o pico ali em torno do 6º mês e depois diminui um pouco, mas mantém um platô muito contínuo. E essa continuidade do resultado, ela se dá pela característica da molécula que eu expliquei anteriormente. Essa molécula policapilactona, ela não é degradada de fora para dentro. A cadeia polimérica dela vai sendo fragmentada, mas a carapaça, a casca dessa molécula é mantida. E isso mantém a produção e o estímulo de colágeno. Um outro trabalho mostrando também a eficácia do Elancê em seres humanos, ele está avaliando o grau de melhora da pele em relação aos poros da pele. E esse trabalho observa em diferentes tipos de pele uma melhora significativa com apresentações com aplicação mais ou menos de 1 ml para cada lado e observa um ganho de mais 40% da melhora da qualidade dos poros da pele. Esse é um trabalho que foi publicado em 2022. Seguimos também com dados, aqui já não é trabalho, é um trabalho interno da empresa, que é muito importante a gente entender e por que o Elancê também pode ser utilizado não só para a qualidade da pele, mas também como um preenchedor para estruturação facial, que vai fazer parte daqui a pouco de uma nova técnica que eu vou apresentar. Então, o G-Prime do Elancê, ele é extremamente alto. Nós estamos falando de G-Prime quase a nível de 1000. Então, é um G-Prime que, quando comparado com apresentações, por exemplo, de ácido hialurônico, ele tem um poder de elevação tecidual, de definição dessa tensão sob tensão, muito grande. Então, com isso, a gente consegue utilizar num plano supraperiosteal, num plano profundo, ele também para estruturação facial. Então, a gente começa a entender que a gente tem o poder de usar o Elancê com dupla ação. A gente pode usar ele como estruturação, ou seja, eu quero preencher, eu quero reposicionar, eu quero redensificar o meu tecido, fazer efeito lifting, mas também eu posso utilizar ele como um bioestimulador. Um outro dado também dos estudos, da pesquisa, é sobre a viscosidade. A gente fala assim, mas o que a viscosidade tem a ver com a comparação dos produtos? Ela está extremamente relacionada à precisão de aplicação e à não migração do produto. É muito comum hoje a gente observar que o ácido hialurônico, dependendo da quantidade, da forma que é aplicado, da técnica e do plano de aplicação, ele tem sim risco de migração. Além da ação de hidrofilicidade, de puxar água e reter água nos tecidos, às vezes, dependendo da drenagem linfática facial, ele pode dar aquelas caras congestionadas, edemaciadas, ou seja, um aspecto feio, um aspecto até mesmo, às vezes, envelhecido. Enquanto que você trabalha com viscosidade mais alta, a gente garante uma precisão estrutural, ou seja, a gente sabe que o ponto que a gente coloca, aquele produto ele vai manter. E com isso a gente minimiza o risco de migração ou de resultados posteriormente insatisfatórios por uma migração ou por uma falta de estruturação, de manutenção desse produto diante da resposta que a gente esperava dele. Então, ele também nos garante isso, isso é muito importante. E seguimos com os outros trabalhos. Então, em 2022, também tivemos trabalhos mostrando o empenho e a potência do Elancê relacionada à melhora de cicatrizes de acnes faciais.
E aqui esse trabalho ele mostra uma melhora significativa em todos os tipos de sequelas de acne facial. Colegas dermatologistas que estão me assistindo sabem até melhor do que eu, é muito mais a realidade de vocês, mas acne, sequelas de ice peak, rolling, boxcar, ou seja, ele mostra uma melhora significativa, importante para esses pacientes, numa única sessão. Então, ele faz um volume em torno de 0,5 ml em cada lesão, 0,05 a 0,1 em cada lesão, ou seja, ele fez esse trabalho, foi feito com agulha, 27 gauge, e ele melhora, ele vê uma melhora significativa, como vocês podem observar nas fotos. E para quem trabalha com Elancei, realmente a gente observa esse ganho para os pacientes que é um tratamento extremamente difícil, né? Quando a gente fala de sequela de acne, a gente sabe que não é um tratamento fácil, é uma resposta difícil, e observar essa melhora da pele com o Elancei é muito satisfatório. E aqui nós vamos evoluindo para trabalhos agora mais recentes. Esse trabalho, gente, vai nos levar o nosso conhecimento para um patamar já de não só de estímulo, não só de bioestimulação, mas sim de terapia regenerativa. Muito se fala hoje dos bioestimuladores, também a terapia regenerativa, mas assim, foi um dos poucos trabalhos que eu vi relacionado a todos os produtos que realmente mostra e prova qual a ação celular, de onde vem esse ganho. Ou seja, não é um ganho subjetivo, observacional nosso, mas sim um ganho mostrado pela imunistoquímica, eletroforese dos pacientes. Né? O estudo da imunofluorescência celular mostrando nesse trabalho a ativação do adipose derivada stem cells. A stem cells tem uma característica, gente, de célula-tronco do tecido de gordura. Ele é muito visível nos tecidos de células gordurosas e ela tem uma capacidade de multiplicar, uma capacidade proliferativa, uma capacidade regenerativa de resposta celular no tecido. E esse trabalho mostra que quando você coloca o Elancea no plano de aplicação, ele eleva a presença dos stem cells e melhora a qualidade da matriz extracelular. E com isso gera conexões celulares, melhorando e resgatando essas células. Então, isso no estudo, vocês conseguem observar aqui quais são essas células que vão ter esses ganhos. Por exemplo, eles observaram o CD34, CD31, CD117, eles ajudaram no remodelamento e na melhora da qualidade da matriz celular. E para quem, assim, a gente estudou isso lá na base, lá nos princípios da medicina, mas a gente sabe que, por exemplo, o CD34 está muito relacionado à recuperação tecidual, à cicatrização, à regeneração celular. E o CD117 também é muito visto, que pode ser chamado de CD117 ou c-KIT, né? Ele está relacionado ao receptor da o receptor da tirosinase, quinase, e ele faz uma ligação, ou seja, ele ajuda como fator do SCF, que é o Stem Cells Factor. E com isso, o que ajuda? Na proliferação, na regeneração celular e principalmente de células hematopoéticas e de melanócitos. Então, esse trabalho ele mostra que realmente a aplicação numa cascata faz a melhora de todas essas células que leva a melhora da qualidade da célula, ao poder de neogênese, poder proliferativo celular, de recuperação celular, ou seja, realmente mostra que não só é uma apenas produção de colágeno, mas que nós temos sim um ganho regenerativo celular na área que é aplicada. E muito interessante quando ele mostra esse equilíbrio de terapia regenerativa, capacidade de regeneração, pelo aumento de CD34, CD117, CD31, mas em compensação ele mostrou uma baixa do CD45 que está relacionada a processos inflamatórios. E aí a gente começa a entender, quando a gente falava naquele discurso que a característica da molécula faz uma resposta inflamatória controlada, cronificada, muito precoce, porque a gente não tem, por exemplo, um aumento significativo do CD45 que está relacionado a respostas inflamatórias. E com isso a gente começa a entender de forma conceitual profunda realmente como funciona é como se a gente estivesse lá no útero, lá no interior da célula, entendendo essa resposta
e não apenas uma questão subjetiva de falar que você injeta um produto e esse produto bioestimula. O outro trabalho vai mais além e segue com o conhecimento desse primeiro. Tá? Esse trabalho anterior, esse que eu vou explicar agora, é um trabalho agora recém, 2025. E agora, esse mês, daqui uma semana, eu estou indo para a China e eles vão apresentar, nós vamos ter primeiro um boarding científico, tem outros, mais alguns trabalhos já publicados que vão ser lançados agora e com temas muito interessantes. Mas esse trabalho já está disponível, todos esses trabalhos depois, gente, a Sinclair pode disponibilizar para vocês lerem com calma, tá? Esse trabalho, ele mostra como a policaprolactona, ela age nessa cascata de tudo que eu estou falando. E está principalmente relacionado quando você tem aplicação com o SAN, SAN-D11 e o PLOD1. E o que significa isso? Até eu fui pesquisar, né? Porque, enfim, nosso conhecimento, esse conhecimento celular de imunohistoquímica, de fluorescência celular, busca celular, ele é muito profundo, né? Tem muitos estudos em relação a isso, às vezes falta até conhecimento. Mas, por exemplo, o SAN-D11, ele o nome é um gene, tá? Se chama Sterol Alpha Motif Domain 11. Ele codifica a proteína. Então, é um gene que ajuda na codificação da proteína. E ao mesmo tempo que você tem um aumento, e essa codificação está relacionada à produção de colágeno, também tem um aumento do gene PLOD1. E o gene PLOD1, ele já faz a codificação de uma enzima, que é o procolágeno lisina glutarato deoxigenase, tá? Que é essencial para a estabilização do colágeno que está formando. Então, esse trabalho ele mostra que quando você tem uma aplicação da policaprolactona tecidual, esses marcadores, esses genes são ativados e vão, em toda a cascata, estimular a produção de colágeno, estabilizar a fibra de colágeno. Com isso, a gente começa a entender que realmente a ação da policaprolactona ela é muito eficaz nessa produção. Quando a gente olha, talvez aqui vai ser um pouco difícil de vocês entenderem, mas assim, com 4 dias, mostra a celularidade, o SAN-D11 está extremamente ativo quando comparado salina, aplicação de salina com policaprolactona. Esse trabalho foi feito em camundongos. Com 28 dias, a proliferação muito intensa dessa célula e da mesma forma o PLOD1. Então, realmente tem uma ativação desses genes, um estímulo para a produção de colágeno de uma forma muito precoce. Então, vocês conseguem ver aqui, numa outra coloração do PLOD1, como você tem uma estimulação celular próximo da pele. Você vê que fica um vermelho mais intenso, que é essa cascata do gene que codifica a enzima e essa enzima ajuda a estabilizar a fibra de colágeno formada. E aí a mesma coisa, a gente consegue evoluir desde 4 dias comparando salina com a produção, com a introdução da policaprolactona, como a gente tem uma ativação dos genes e esses genes vão ajudar, vão auxiliar nessa cascata de neocolagênese. E aqui o que a gente quer ver, né? O final, que é o conceito que a gente sempre entendeu, a questão de colágeno por 1, colágeno por 3. Então você tem um marco zero e você tem aplicações de concentrações diferentes por área, né? Então você tem um bioestímulo colágeno por 1, colágeno por 3, mas a potência do colágeno por 1 ela é muito intensa por conta da característica dessa molécula policaprolactona e melhor, porque ela vai manter ao longo de todo o tempo da apresentação do produto. Então a gente consegue ver isso de uma forma muito clara com esse trabalho, estudando pesquisa molecular, enfim, aprofundando nesse universo molecular. E aqui a gente entende toda essa cascata, tudo que eu falei. Então a gente tem uma melhora da matriz extracelular, a gente tem marcadores CD117, CD134, diminuição do CD45 e ativação dos genes para ter o processo de bioestimulação potente e a sua manutenção. E com isso comprova a densidade, a melhora que a gente espera, a melhora clínica do nosso paciente quando a gente faz a aplicação desses produtos. Então hoje a gente consegue ver que o Elancê, ele sim, está muito embasado cientificamente e já tem outros projetos, já tem outros artigos, tá, gente?
Nós vamos receber, e muito em breve vai ser apresentado para todos vocês artigos relacionados à diluição, artigos relacionados à associação, protocolos relacionados à associação com ácidos hialurônicos, com outros tratamentos que a gente utiliza na nossa prática e os benefícios dessas associações e a forma como a gente pode manipular o produto sem perder a sua capacidade tanto de expansão, de estruturação, de preenchimento, mas também de bioestimulação. Então, essas são as características. Então, a gente viu com 4 meses com injeção salina e todas as fibras vermelhinhas após com tratamento de Elancê, o benefício que a gente observa realmente do ganho da neocolagênese com a aplicação do Elancê. E agora, depois desse embasamento científico, eu acho que é muito importante eu sempre ouvir colegas pedindo mais aprofundamento científico sobre o produto. Então, nós estamos aqui apresentando isso, mas eu também quero falar de uma técnica que foi apresentada no MWC, eu estive lá, no MWC em Mônaco, é uma técnica que chama Five Points Technique. Eu vou mostrar qual foi o sentido, qual foi o pensamento dessa técnica e o que a gente pode fazer com uma novidade. Né? A gente aborda, conhece o Elancê, muitos colegas já utilizam o Elancê, mas eu vou mostrar uma nova possibilidade para quem gosta de ter novos conhecimentos ou, dependendo do caso, quiser associar e utilizar dessa técnica como mais uma ferramenta. Essa técnica, gente, quando a gente fala Five Points Technique, a gente pensa em precisão e estruturação, tá? Sempre pensando em estruturar para depois refinar. Esse contexto, esse conhecimento já vem com a gente, né? A gente já tem essa noção. Se a gente tem uma face caída, não adianta a gente querer refinar. A gente pensa primeiro em estruturar para depois fazer o refinamento. Então, a analogia é como se fosse uma casa, né? A gente não consegue construir uma casa sem construir os pilares, sem construir toda uma arquitetura que vai suportar o acabamento e o refinamento. É a mesma analogia. Então, quando a gente pensa em restaurar uma casa, a gente só faz simplesmente também a estruturação? Não. A gente não trabalha com diferentes componentes? É a mesma coisa nos tratamentos faciais. Então, Five Point Techniques, ele vai atuar diretamente na estruturação, mas nós também podemos utilizar o Elancê como um refinamento, pensando em bioestimulação, que vocês já vão entender o porquê. Então, o que nós seguimos primeiro? Reconstruir a base, primeira coisa, restaurar esse suporte esquelético ligamentar. Lembra, eu não coloquei aqui a questão do envelhecimento. Todos nós já sabemos. Nós temos em todas as camadas faciais essa alteração, seja óssea, muscular, ligamentar, que existe com o envelhecimento. Então, quando a gente parte para reconstruir, ou seja, melhorar a base, a gente consegue sim dar mais suporte, restabelecer essa perda que está acontecendo, para em seguida pensar no refinamento e também no volume. Então, hoje, a gente tem esse conceito e é muito importante, até mesmo diante da harmonização facial, que a gente viu algumas catástrofes por indicações erradas e que acabaram queimando muito o ácido hialurônico. Por quê? Muita gente desinformada, tecnicamente não preparada, tratando somente com volume. Então, volume a gente faz onde e quando é necessário, né? Mas principalmente após a estrutura, ou seja, após você restabelecer essa estrutura. Então, é muito importante esses conceitos. E o que a gente não quer, ainda mais nós médicos, nós temos o dever e a obrigação de um posicionamento, né? Nós somos mais preparados. Então, é muito importante a gente entender que o conhecimento técnico não é mais aceitável essa situação, pelo menos em nossas mãos. Eu acho que nós temos um conceito, uma preparação, uma responsabilidade com o nosso paciente, que a gente sim, nós temos conhecimento suficiente de saber que um grande volume, sem uma estruturação, vai perder definição, né? Vai dar uma aparência pesada e com certeza uma insatisfação. Então, assim, os contornos faciais distorcidos, rosto congelado, tudo isso a gente observa quando o foco é volumização e não tem esse passo a passo de uma restauração. E é isso que a gente vê. Então, hoje já tem artigos falando sobre volumização, e a gente vivenciou isso de uma forma muito ruim, né? Porque isso acabou traumatizando muito os pacientes, mas a gente observa também, em contrapartida, para nós,
uma grande procura de resultados mais naturais e a gente utilizando muito mais a bioestimulação, pelo menos aqui na clínica, a gente utilizando muito mais o processo de bioestimulação do que o processo de volumização. E, claro, com resultados muito mais satisfatórios. Então, esses princípios, dentro do Five Points Technique, que eu falei muito na estruturação, nos pilares, como se fosse a construção da base de uma casa, um ponto que foi pensado essa técnica foi a primeira coisa nos ligamentos, né, os ligamentos verdadeiros e nas faces, ou seja, no reposicionamento, na redensificação desse suporte. Então, esse conceito não é um conceito novo, eu tenho certeza que muitos colegas já conhecem, que são aplicações, antes era feito com ácido hialurônico, agora a gente tem a possibilidade de utilizar o Elancê na base, na raiz dessas zonas ligamentares, esses ligamentos verdadeiros, porque é melhor utilizar o Elancê em relação ao ácido hialurônico para a estrutura. Porque não só pelo alto G-prime vai conseguir reposicionar, criar um estiramento, um efeito lift, mas lembra, ele também bioestimula. Então ele vai gerar, além desse reposicionamento, desse tensionamento, uma bioestimulação, um espessamento desses septos, que são tão importantes, septos que ligam a base estrutura óssea à estrutura da pele, como se fosse uma árvore. Então, quando você tem uma frouxidão ligamentar, junto com a perda óssea, com flacidez muscular, a gente tem a queda facial. E um dos pontos de reestruturação dessa técnica é aplicar em pontos estratégicos para ter um melhor posicionamento. Então, o que a gente quer, gente, como benefício, é posicionar e redensificar a área ligamentar. Então, os pontos que a gente vai pensar são, por exemplo, a região do ligamento temporal verdadeiro com espessamento periórbita, a proeminência malar com o ligamento zigomático, os pseudoligamentos na área do arco zigomático, tudo isso a gente já tem esse conhecimento anatômico. E nós sabemos, por exemplo, que quando a gente faz uma aplicação em plano supraperiosteal, fazendo estiramento, melhorando a região temporal, o que a gente vê na parte clínica? Uma abertura do olhar, uma elevação da sobrancelha e uma elevação até do terço médio. Quando a gente faz proeminência malar, lateral do arco zigomático, a gente tem um poder grande de efeito lift e melhora do sulco. Quando a gente aplica, por exemplo, em fossa piriforme, tudo isso em plano supraperiosteal, tá, gente? Eu estou falando aqui pensando em estruturação, tá? E não em bioestimulação imediata. Essas técnicas a gente pode utilizar dessa ação 2 em 1 do Elancê. Então, quando a gente aplica, por exemplo, fosfipiriforme, a gente tem um ganho imediato do sulco, principalmente nessa confluência do sulco naslabial na asa nasal, que às vezes fica muito marcado, principalmente em pacientes que têm, por exemplo, uma hipoplasia de maxilar ou que tem um grau de envelhecimento grande. E também a região, por exemplo, do ligamento mandibular e borda posterior da mandíbula. Então, todas essas áreas são do nosso conhecimento do benefício que nós temos de reposicionamento de efeito lift quando a gente sabe posicionar bem um produto, ou seja, nessa estruturação. E aqui essa frase, eu acho que ela é muito interessante, sim, até bonita, né? Porque a estrutura realmente ela cria a forma, mas o volume, o que ele faz? Ele refina o acabamento. E a sequência tudo. Então, hoje, o que a gente pensa? Menos volume, mais estruturação quando necessário e, às vezes, mais bioestimulação, mais terapia regenerativa para melhorar a qualidade de todos esses tecidos. Então, a ordem volumizar para tentar dar esses benefícios, a gente sabe que hoje caiu por terra. Então, assim, os resultados ficam artificiais e realmente tecnicamente, nós não indicamos mais essa forma de aplicação de quem é injetor. E as técnicas, quais são os fundamentos? Além desse conhecimento anatômico, o que eles buscaram com Five Points Technique? Primeiro, suporte, realmente reconstruir um suporte estrutural, principalmente na base ligamentar, o equilíbrio do terço médio. Então, a gente sabe, quando você tem uma queda do terço médio com o terço inferior, vai ter uma quadralização facial, ou seja, aquela face em V, principalmente numa mulher, vai ter uma quadralização, e lifting, né, que é o que os pacientes querem. Os pacientes, quando eles se olham no espelho, o que eles observam? Sulcos pronunciados,
essa região central da face pesada. Né? Eles têm um olhar crítico do que eles enxergam, mas nós sabemos do que levou aquele envelhecimento e o que nós podemos fazer como protocolo para suavizar e melhorar. E aqui vocês conseguem entender o que é a técnica do 5 Points Technique. Então, são 5 pontos de aplicação baseados em áreas ligamentares que faz em torno de 0,2 cc por aplicação por bolos em plano supraperosteal. Então, de cima para baixo, a gente tem primeiro na região do ligamento temporal, a gente faz em torno de 0,2. Ligamento da proeminência malar e arco zigomático, também em torno de 0,2. Na região do prediol e borda posterior à parte óssea de ângulo da mandíbula. Com isso, a gente consegue observar um excelente efeito lifting e muito interessante, com pequena quantidade de produto. E com isso, a gente consegue melhorar as qualidades dos ligamentos. Então, a gente tem a fusão temporal, os ligamentos retentores orbicular, ligamento zigomático, os ligamentos cutâneos macetéricos, os ligamentos mandibulares e os ligamentos do ângulo mandibular, principalmente como platismo auricular. Então, a gente consegue trabalhar criando um efeito lift, reestruturação, com essa técnica que é simples, rápida e de fácil aplicação. Aqui eu vou mostrar um vídeo de um colega que criou a técnica, tá? E ele vai demonstrar para vocês como ele faz o 5 Point Techniques. To do a lifting and separate our face to the upper face, middle face, and the lower face. Yeah. In the upper face, we will do the injection on the peristome, besides the temple anterior, just beside our eyebrows. This is the first. It can make our eyebrows and the eyes obliquer to have the lifting effect. And the second is the zygomatic eminence, and the zygomatic eminence is make our cheek more lifting. And the third one is the zygomatic point. And we do injection our zygomatic bone. Will have the effect is to make our nasolabial fold and the nasolabial face to have the lifting effect. The fourth is make our jaw to lifting, and will make the ligament to be tightened, and our radial line will become straight. The last one is the mandibular angle. If you want to do the injection for the mandibular angle, don't do it directly. Please do it behind our bone. Sometimes if we do the injection of mandibular angle, we'll make our face and make our masseter to become bigger. So, okay, let's start it. Então, a gente consegue observar com a técnica extremamente simples, esse é o antes e depois dessa paciente modelo. Você vê que com pequena quantidade, com 5 pontos de aplicação, a gente consegue melhorar muito na estruturação, sem dar grandes volumes, sem deformar, né, deixando a face extremamente natural, extremamente elegante, com o Elancê, com apenas aplicação, neste caso, de estruturação. Mas é importante lembrar, gente, que a 5 Point Techniques ela é uma técnica focada em estruturação. Mas, por exemplo, eu estava no MWC e o que a maioria faz é abordar a técnica 5 Point Techniques para reestruturar, mas no mesmo momento utiliza também do Elancê no plano subcutâneo superficial, né, justadérmico, para bioestimular. Então, nada impede dessa aplicação em planos diferentes para utilizar do que o Elancê entrega de melhor. Utilizar como se fosse um preenchedor, bioestimulador, redensificação ligamentar e reposicionamento, estruturação, mas ao mesmo tempo também melhorar a qualidade de pele. Então a gente pode fazer isso no mesmo tempo e de uma forma extremamente dinâmica e rápida. Aqui um outro caso também cedido da Tech 5 Point Techniques. Nesse caso diferente, que eles colocam um 6º ponto possível, mas aí que a gente conhece muito, que é a aplicação no mento.
Então, a gente consegue observar que numa face oriental, que é difícil, uma face pesada, uma face com hipoplasia óssea importante da área zigomática, pouco queixo, ele consegue estruturar e melhorar mesmo numa condição que é difícil tecnicamente tratar. E vocês conseguem observar como que cria uma linha de mandíbula mais elegante, uma proporcionalidade dos terços muito mais harmônica e com pequena quantidade de produto. E o que é observado, né, que eu falei, quando a gente coloca na têmpora, na região temporal, a gente faz um plano supraperiosteal, depósito em bolos, 0,2 ml para cada lado. Arco zigomático, plano supraperiosteal, também em bolos, 0,1 ml. Vocês observaram que toda essa técnica ele fez com agulha e fez com 1 ml para cada lado. Mas nada impede. Ah, Flávio, eu sinto mais confortável e gosto de fazer com cano. Nada impede de fazer com cano. Nós vamos seguir todo o nosso conhecimento e posicionar com a cânula nestes pontos se eu quiser utilizar da técnica da 5-Point Techniques. E como um ponto extra seria o mento, que muitas vezes a gente vê a falta dessa projeção, seja por hipoplasia, ou por um hipomentonismo, ou por um retrognatismo, e a gente pode aplicar também para ajudar a alongar e dar mais definição na linha mandibular. Mas vocês observam que é muito pouco produto, né, que a gente coloca em cada plano utilizando apenas uma seringa. E pontos avançados. Nós temos outras variações que são possíveis, que a gente pode entrar nesses ponto 1, ponto 2, ponto 3, que está a bolinha vermelha, e direcionar a cânula para a região mais posterior, em região subgaleal, região pilosa, para dar mais efeito lift e estruturação sem volumização. Então, a gente pode utilizar desses 3 pontos superiores, e além de fazer esses 3 pontos da 5-Point Techniques, a gente também com cano em direção à galha, ao couro cabeludo, e ajudar a melhorar e dar mais sustentação para toda a área do terço médio facial. E da mesma maneira, para o terço inferior. Então, a gente pode abordar ângulo de mandíbula, região pré-auricular e região do pre-jaw em direção ao aumento para melhorar. Muito dessas técnicas, gente, não é novidade, né? Nós conhecemos essas possibilidades técnicas, conhecemos que realmente esses pontos trazem benefício, mas o que chama atenção é que realmente a gente utiliza muito pouco produto. E por que utilizamos pouco o Elancê? Por conta da história inicial, porque é um produto com G-prime extremamente elevado. Então, um produto que tem um poder de estruturação, de elevação tecidual muito grande. E isso é interessante porque a gente consegue dar efeito lift sem grandes volumizações, o que torna os resultados cada vez mais naturais. Aqui é um outro caso também, vocês conseguem observar a mesma coisa, uma face oriental, pesada, com perda de definição, com pouco volume terço médio, e o ganho que essa paciente tem de qualidade de pele, de reestruturação, de reposicionamento no pós-procedimento. Então, você vê, qualidade de pele é muito importante, poros, rugas finas, quando a gente faz bioestimulação, e a estruturação dando efeito lift. E é claro, né, a gente sempre pensa muito em segurança, excelência nos resultados, e como conclusão, agora atualizando, a gente sempre falou na questão de eventos adversos, acho que é importante essa abordagem, todo produto existe um risco de evento adverso. Mas, assim, como estatística mais atual, de 2010 a 2025, né, foram 4,4 milhões de seringas de Elancê realizados, com uma taxa de eventos adversos de 0,038%, equivalente mais ou menos um paciente a cada 2.797. E os casos que foram encontrados, 0,01 nódulos, endurecimento 0,0014, enfim, a gente consegue observar que, respeitando a técnica, plano de aplicação, quando eu realizo bolos, no máximo até 0,2, porque lembra que ele pode estruturar, mas também bioestimula, então a gente tem que evitar grandes concentrações de Elancê. Por isso que a técnica que eu apresentei, ele vai até 0,2 em bolos, que é suficiente para dar resultado
e, ao mesmo tempo, sem risco de nódulos. Então, acho que fica um pouco dessa história. E, é claro, né, o desfecho, que a gente tem, sim, hoje um produto comprovado que não somente bioestimula, mas como tem um potencial de estruturação e, além disso, de terapia regenerativa, de melhora celular, de estimulação genética e estabilização da fibra de colágeno. Então, vai muito além do que a gente sabia de conhecimento, mas também entramos no universo da terapia regenerativa. Gente, muito obrigado. Eu vou abrir agora para dúvidas, tá? Vou colocar à disposição aqui. Obrigado, doutor. Que aula incrível, hein? Eu vou fazer algumas perguntinhas que chegaram, tá bom? E aí o senhor vai respondendo aqui na ordem. Em bolos, se o produto ficar marcado, você massageia ou só acomoda? Ou não Perfeito, faz nada para não deslocar o produto? perfeito. Essa pergunta é ótima. Lembro, a regra, gente, a regra é muito importante, essa regra, tá? Isso eu aprendi lá em 2016, quando eu lancei, estava chegando no Brasil. Antes de chegar no Brasil, a gente foi para fora e tivemos treinamento, enfim, né? Alguns speakers aqui da Sinclair. E dali, eu lembro Pierre Nicolau, que foi um grande pioneiro no lancei no mundo, ele falou assim: aplica no máximo 0,2 em bolos. E aí eu questionei, mas não é muito pouco? Não vai fazer o efeito que eu quero? E aí, quando você coloca a mão e vê, você vê que realmente ele tem um poder de estruturação de elevação tecidual. E em pacientes de pele fina, um pouco subcutâneo, pode acontecer na aplicação imediata, às vezes, umas leves irregularidades, seja em bolos, seja com cano. E a orientação é fazer moldagem, você pode ir lá massagear, moldar para desaparecer aquela marquinha, e não precisa de pedir o paciente para massagear em casa, diferente dos outros produtos. Quando a gente utiliza para bioestimulação, que o paciente tem que ficar massageando em casa, o Elancê não, você faz molda na hora, deixa a pelezinha sem aparecer produto, caso tenha qualquer marquinha, e depois o paciente vai para casa e só aguardar o resultado. Obrigado. Próxima. Na sua opinião, qual a melhor combinação com o Elancê? Olha, isso também é outra pergunta muito boa, né? Então, nós temos clínicas e, enfim, consultório, a gente trabalha hoje com diferentes tratamentos, né? É uma realidade. Então, assim, claro que tudo vai depender muito da queixa, do grau de envelhecimento desse paciente. Mas, por exemplo, eu gosto muito de associar um ultrassom microfocado, assim, uma tríade que eu amo, tá? Amo, amo, amo. Se eu puder, eu indico para todo mundo. Ultrassom microfocado, Elancê, se tiver que repor volume, estruturar e bioestimular, e fio silhuete para reposicionamento dessa pele para efeito lift mais potente. Essa tríade, para mim, quando eu consigo utilizar essa tríade, claro, com indicação, os meus resultados são excelentes. E exatamente eu sigo essa ordem, tá? O silhuete como reposicionamento da face, para mim, ele é muito bonito de ver o resultado, mas também não adianta fazer ele sem essa face estar preparada. Então, essa casadinha. Mas você pode associar com fios de bioestimulação, com tecnologias, com laser para melhorar a qualidade da pele, porque não vai estar no mesmo plano de aplicação. Então, enfim, a gente acaba associando de acordo com as queixas e com as necessidades dos pacientes. Perfeito. Próxima. Qual o pico de ação de Elancê S e sua duração? A pessoa, Vamos ela lá. acho que ela perdeu o início e ela não sabe se Então, foi, vamos lá. se foi Nós temos comentado. hoje duas apresentações. Nós temos a apresentação S, que dura em torno de 1 ano a ação da policaprolactona, e a M, que dura em torno de 2 anos. O pico da neocolagênese é o mesmo. Por mais que uma dura mais que a outra, a característica da molécula, elas são praticamente idênticas. O que muda é o tamanho da cadeia polimérica, mas essa cadeia polimérica maior, no caso do Elancê-M, não aumenta o peso molecular e não aumenta o tamanho da molécula de policaprolactona. Então, a gente espera o pico da neocolagênese, que eu até mostrei nos primeiros slides no trabalho, em torno do terceiro mês. Mas o que chama atenção para nós
é esse platô de manutenção do resultado pela forma da absorção da molécula de policaprolactona, que não é degradada de fora para dentro, mas sim a cadeia polimérica que vai sendo fragmentada, mas a cápsula, o envoltório externo é mantido, estimulando o tempo todo a bioestimulação. Quando a cadeia polimérica é toda quebrada, essa molécula como se tivesse uma implosão, aí ela vai ser absorvida. Então, o pico que a gente espera com 3 meses. Perfeito. Na prática, você faz Elancê em área de mímica, por exemplo, próximo ao canto inferior da boca. Se faz, qual a técnica? Ótima pergunta também. Então, assim, quando a gente pensa em face, na parte móvel da face, a gente tem que analisar muito bem isso, porque não tem uma estrutura de suporte ósseo. Então, são áreas, por exemplo, região do modilo ou as linhas do sorriso, são áreas que eu aplico perpendicular a essas linhas, mas pensando em bioestimulação, pensando em conectividade da pele com a área muscular. Quando a gente vai entendendo o efeito sanfona dessas áreas de muito mecânica facial e atrofia da pele, envelhecimento cutâneo, o que vai acontecendo é como se fosse um descolamento dessa pele por atrofia, ou seja, essas fibras conectivas, a gente precisa melhorar essa densidade para dar mais conectividade da pele ao músculo e melhorar o efeito de flacidez dessas linhas que vão formando. Como, por exemplo, na lateral dos olhos, nos pés de galinha. Então, essas áreas muito dinâmicas, eu utilizo pequenas quantidades, perpendicular à linha formada, as linhas das rugas, então por traço 0,05, fazendo como se fosse um hashtag ou cruzando essas linhas com pequena quantidade para bioestimulação. Perfeito. Fala-se apenas na utilização do Elancê na face, mas em outras partes como glúteo, braços, internos da coxa, etc., o resultado seria o mesmo, pois principalmente no glúteo, o plano seria mais profundo. Então, vamos lá. O plano não é mais profundo. O Elancê, ele é um potente bioestimulador. Então, assim, quem utiliza o Elancê sabe que realmente a densidade que ele dá na pele, enfim, como é bonito o resultado do Elancê, né? Eu utilizo muito para corporal, então, assim, glúteo, abdômen, associo, por exemplo, com flacidez pós-lipoaspiração, eu como cirurgião plástico, interno de coxa, como bioestimulador. E eu aplico justadérmico. Então, um subcutâneo superficial. Agora, é claro, vou utilizar grandes volumes. Meu paciente ele tem um poder aquisitivo, tem budget para poder utilizar pensando em volumização. Muitos colegas já apresentaram isso. Aí você vai aplicar um pouco mais, um subcutâneo um pouco mais profundo, pensando em volumização. Mas com isso você tem que utilizar uma quantidade grande de produto. E vai dar os dois benefícios, volumização e bioestimulação. Mas assim, o mais utilizado que eu vejo, que os colegas gostam e que você vê os comentários, é principalmente com a bioestimulação. E você pode aplicar exatamente da forma como você aplica os outros bioestimuladores, mas o que eu faço? Por leque, eu deixo em torno de 0,1 a 0,2, dependendo do grau de flacidez. Então, por exemplo, num glúteo, como são áreas grandes, eu faço em torno de 3, 4, até 5 seringas para cada glúteo. Abdômen superior, eu vou utilizar de 3 a 4 seringas. Coxa interna, também eu vou utilizar de 3, 4, 5 seringas, dependendo do budget do paciente. Então, a questão e sem diluir, tá? Nós sabemos, tem artigo, e em breve vocês vão estar recebendo esse artigo, mas eu já tive em primeira mão nesses primeiros contatos lá com os chineses, já tem artigo publicado sobre diluição com o Elancê. Mas, assim, vamos falar o que a gente tem por enquanto aqui. Você pode utilizar ele puro, sem diluição, pronto para uso. Tá? O Elancê é um produto pronto para uso, gente, isso é muito importante. E, claro, que em áreas grandes, bioestimulação, você vai precisar de um pouco mais de produto. Perfeito. Podemos aplicar Elancê e ácido hialurônico no mesmo procedimento? Pode, mas não é ideal. Por que eu falo que não é ideal? Como outros, não só ácido hialurônico, né? Quando você associa, por exemplo, tratamentos injetáveis na mesma área, se tiver qualquer reação, você vai ficar vendido, não vai saber qual produto e como agir diante daquele produto. Então, assim, eu não vejo primeiro necessidade, porque o Elancê ele tem ação 2 em 1 mesmo.
ou seja, você pode utilizar como um preenchedor e pode utilizar como um bioestimulador, o que vai diferenciar o plano de aplicação e, principalmente, se tiver evento adverso, você saber qual produto está ali e como você tratar esse evento adverso. Boa. Essa pergunta aqui, doutor, o senhor já comentou agora na resposta passada, mas eu queria que o senhor falasse um pouquinho mais. O produto é aplicado puro ou diluído? Aí entra a minha pergunta também, que é se você pudesse explicar um pouquinho mais sobre esse conteúdo científico que saiu, né? Só dar um gostinho aí para quem está aqui nesse webinar. Então, vamos lá. Essa pergunta é ótima porque eu sou um speaker de longa data da Sinclair, participei do lançamento, enfim, do Elancia no Brasil, junto com outros colegas speakers. E eu sempre, até o ano passado, eu fui um dos poucos que defendiam que o produto é pronto, não é para diluir. Por quê? Porque quando eu conheci em Barcelona esse produto, o engenheiro que criou a molécula virou para mim e falou assim: não é para diluir. E Pierre Nicolau também falava que não era para diluir. Depois veio o colega, speaker da Sinclair Global, o Francisco de Mello, publica um artigo falando que até 0,2 de solução salina com lidocaína, homogeneizando o produto, você não teria problema na aplicação desse produto. Mas mesmo assim, eu, Flávio, de forma conservadora, sempre utilizei o produto sem diluir. Mas eu sei que outros colegas speakers, já usam na sua prática diluição. E agora, no board global com os chineses, com trabalhos já publicados, foi provado e mostrado que pode diluir, que não altera a reologia do produto. Então, em breve vocês vão ter acesso a esse artigo, porque explica a questão da homogeneização, mas ele mostra que com 0,2, 0,4, 0,5 até 1 ml, você pode diluir o produto para você ter um produto mais fluido. Mas é importante a gente saber diferenciar uma coisa. Não adianta a gente ter mais volume de soro e lidocaína. Então, a gente tem que saber que, para áreas grandes, pode facilitar a aplicação e a espalhabilidade do produto, com certeza. Mas também a gente tem que saber a concentração, o que a gente está deixando de medicação para o resultado que a gente espera. Mas hoje já é uma realidade com artigo publicado que pode se diluir o Elancê. Perfeito. Você comentou que utiliza agulha. Qual você usa para injetar? Então, normalmente a 27 gauge, a técnica Five Techniques é com agulha, tá, gente? Eu sou um injetor de cânula. Enfim, eu hoje dificilmente eu uso uma agulha, por vários motivos. Questão de segurança, questão de conforto do paciente. Então, a minha abordagem Five Point Techniques é com cânula, tá? Por isso que eu falo, mas se vocês acharem prático, porque realmente com agulha, como pontos, é muito simples e muito rápido, tá, gente? É muito simples e muito rápido. Mas eu, particularmente, prefiro com cano. Mas a agulha, a 27 gauge, é aquela curtinha. Perfeito. Como acertar a localização exata de cada um dos 5 pontos? Acho que a técnica, conhecimento anatômico, isso é importante, né? Para quem está iniciando, enfim, observar, participar de workshop, hands-on, com alguém que tem experiência para mostrar os parâmetros anatômicos dessas aplicações. Por exemplo, na região temporal, a gente sabe que quando a gente pega borda do rebordo orbitário, 1 centímetro acima, crista temporal 1 centímetro abaixo, que seria, por exemplo, a técnica do Arthur Swift com ácido hialurônico, mas é que é o mesmo princípio, a gente entra com a agulha no plano supraperiosteal, porque a gente está num plano mais seguro em relação à artéria temporal profunda, não tem nada a ver com a artéria temporal superficial, e vai lá e faz os bolos. Quando a gente está mais ou menos na proeminência malar, arco zigomático, bem em cima da face óssea, a gente já está numa zona mais segura, não medializando por conta do forame infraorbitário. Nós estamos um pouquinho mais lateral a ele. No prediol, a mesma coisa, e posterior ano de mandíbula são zonas de segurança. Então, é mais a questão de conhecimento, um pouco de conhecimento anatômico, mas são técnicas relativamente simples. Tirando a área temporal, que tem um pouquinho mais de complexidade, realmente tem um risco maior pela exposição vascular e pela variação anatômica vascular, os outros 4 pontos são zonas de bastante segurança no plano supraperiosteal. Ótimo. Em caso de aplicação com agulha e acometimento de vasos, como reverter?
Então, seguimos os mesmos protocolos do ácido hialurônico. Então, a gente, infelizmente, aqui no Brasil, a gente não tem a colagenase. Isso também foi um tema que sempre é debatido, né? O que a gente faz com os produtos que podem causar obstrução, oclusão vascular e que não tem, por exemplo, a hialuronidase, que a gente sabe que o ácido hialurônico responde super bem. Lá fora já estão utilizando a colagenase, tá? E com quebra total da policarbolactona. Só que a gente não tem, né? Isso é uma questão de Anvisa, de registro. Alguns colegas trazem, já estão tendo, assim, apesar de ser off-label no Brasil, já estão tendo, guardando, mas sim, o protocolo que a gente segue primeiro, gente, aplicação, técnica de aplicação. Segundo, caso ocorra, a gente segue os protocolos que a gente utiliza com ácido hialurônico. E a hialuronidase, se você pegar, ele é mais lento, mas grandes quantidades, acaba ajudando a quebra do produto. Tadalafila, AS e, claro, observar a evolução, se dependendo do grau de evolução, câmara hiperbárica de forma imediata. Tá? Então, é importante a gente segue o mesmo protocolo que a gente tem com ácido hialurônico, da mesma maneira. Tá? E, claro, eu acho que com a chegada da colagenase, eu acho que isso vai ajudar muito a gente, não só para oclusão, mas também a questão de nódulos, com os bioestimuladores em geral, enfim. Eu acho que só espera. E agora eu fui para o AMWC, praticamente o congresso falou de terapias regenerativas e muita novidade, muita coisa relacionada à terapia regenerativa, e já se falando da utilização da colagenase em muitos eventos adversos. Perfeito. Vamos para a penúltima, tá, doutor? Comparando a hidroxapatita de cálcio e o Elancê, consegue melhor estruturação além de maior durabilidade? Já teve a oportunidade de fazer essa comparação? Sim, hidroxapatita de cálcio é um produto que é muito divulgado, né? Então, assim, é um produto que a gente conhece. Mas essa comparação é muito nítida. Eu já tive, a gente dava curso, enfim, mostrava todos os produtos, todos os bioestimuladores, ácido polilático, hidroxapatita de cálcio. Mas, assim, não é clichê por ser speaker, tá? Mas o que eu vejo, o que eu observo é que realmente a bioestimulação é diferente. É diferente. É o que eu falo, eu dou exemplo. Se eu tiver fazer um bioestimulador em mim, eu vou fazer Lancet. Primeiro pela duração, estabilidade de resultado, assim, uma duração um resultado muito mais prolongado, e o poder que ele tem de estruturação, né? E a forma de degradação dos produtos. Então, quando a gente entende como é feita as bioestimulações, a degradação do ácido polilático, do ácido hialurônico, da hidroxapatita de cálcio, a gente consegue entender que esses produtos realmente também fazem neocolagênese, mas o potencial de neocolagênese e a forma como é feita do Elancê, ela é muito mais em platô ao invés de um pico e depois de uma degradação e perda progressiva. Então, por isso que hoje o meu tratamento de eleição é a utilização do Elancê.